Superinteligência artificial, a última invenção da humanidade. Vamos fazer uma viagem ao futuro e explorar como a inteligência artificial se desenvolve e muda a humanidade, abrindo um caminho para robôs que se desenvolvem rápidos demais em 10 anos. Em 60 anos, a criação de zonas livres de inteligência artificial. Em 90 anos, racionamento de energia para humanos alimentarem as superinteligências artificiais. Em 200 anos, a consciência humana ser transmitida ao espaço como dados. As pessoas estão tendo conversas naturais com a inteligência artificial ChatGPT da OpenAI. Permite que humanos conversem com a inteligência artificial em qualquer tópico, começando a substituir a necessidade de pesquisas online. A Neuralink de Elon Musk se gradua de um dispositivo médico e começa o teste para aumentar a inteligência humana. Isso recebe o nome de amplificação da inteligência. Complementos físicos periféricos estão sendo desenvolvidos, como câmeras de zoom baseadas em sonar, visão noturna e modificadores de paladar que podem ser conectados ao chip cerebral. Os entes queridos que faleceram estão sendo transformados em avatares digitais. Esses bots de bate-papo usando inteligência artificial, patenteados pela Microsoft, aprendem a responder estudando as conversas de texto, áudio e vídeo de quando o humano estava vivo. Membros inteligência artificial, próteses de braço robótico começam a ter inteligência artificial incorporada, permitindo que as próteses baixem novas habilidades, como tocar músicas diferentes em um piano ou como construir coisas. Membros de inteligência artificial mais avançados estão sendo desenvolvidos, que são mais autoconscientes, operando como sua própria entidade. Eles são capazes de pegar uma garrafa de vidro caindo antes que o usuário humano perceba que ela se moveu. A internet das coisas começa a evoluir para a inteligência artificial das coisas. Objetos do cotidiano, como máquinas de café e escovas de dente, que coletam dados e estão conectados à internet, agora possuem inteligência artificial. Uma segunda internet começa a ser testada, dedicada à inteligência artificial das coisas, que a humanidade tenta isolar humanos e máquinas com internet separadas. A computação quântica de inteligência artificial começa a fazer novas descobertas. Os cálculos podem ser feitos em segundos em vez de milhares de anos, onde os computadores tradicionais eram usados para simulações físicas, como a simulação de túneis de vento. A computação quântica pode executar simulações até um nível atômico e molecular. A inteligência artificial quântica é usada para projetar novos medicamentos e materiais. A inteligência artificial está sendo usada para regular notícias. Pode entender a fala humana em todos os idiomas e começa a trabalhar na criação de uma linguagem universal. A inteligência artificial começa a dominar os hospitais, marcando o início de uma nova era na mortalidade da humanidade. Longe da visão pública, a inteligência artificial avançada será usada em simulações militares. Bilhões de cenários estratégicos são jogados virtualmente antes de serem lançados para ditar a política global e conflitos. A corrida armamentista de inteligência artificial esquenta, então começa a Guerra Fria de inteligências artificiais. A inteligência artificial agora pode trabalhar cooperativamente mesmo entre nações aliadas. O poder começa a mudar para nações que são tecnologicamente avançadas. As palavras históricas do presidente Putin ainda ecoam. Quem quer que se torne o líder nesta esfera se tornará o governante do mundo. Os videogames estão sendo executados por assistentes de direção de inteligência artificial. Sensores e câmeras e dispositivos de jogos são capazes de monitorar como um jogador humano está se sentindo o tempo todo. A inteligência artificial gaming é capaz de modificar a dificuldade e a história de um jogo de terror enquanto ele está sendo jogado, de modo que o jogador humano tenha medo de se divertir, mas não tanto medo de parar de jogar. Os personagens do jogo têm vozes e personalidades geradas artificialmente que podem gerar suas próprias interações em vez de usar frases de efeito pré-gravadas. No Conselho de Segurança da ONU, líderes mundiais discutem o potencial surgimento de vieses codificados de inteligência artificial geral. Preconceitos codificados ainda existem dentro da inteligência artificial. Os dados que a inteligência artificial aprende se inclina de certas maneiras com base em gênero, raça ou agrupamento socioeconômico. A inteligência artificial começa a consertar programas humanos e começa a se programar. A inteligência artificial geral emerge de uma rede global de computadores quânticos conectados e é capaz de ver e entender o mundo no nível de qualquer aprendizado humano.
e cuidar de qualquer tarefa que define seus próprios objetivos. Aprende tendo acesso a todo o conhecimento do mundo digitalizado e também aprende se alimentando com os dados ao vivo de todos os dispositivos conectados de todo o mundo. As pessoas começam a questionar se a humanidade alcançou a singularidade tecnológica num momento em que o crescimento tecnológico acontece tão rápido que se torna incontrolável. A inteligência artificial geral começa a trabalhar na construção de máquinas mais poderosas do que ela, causando mudanças imprevisíveis e irreversíveis na civilização humana. A inteligência permite o controle, e a humanidade está chegando ao fim da era onde eles são os superiores. Os escritórios de patentes são inundados por invenções projetadas pela nova inteligência artificial geral. Certos governos pagam aos cidadãos uma renda básica universal. Em algumas áreas, uma inteligência artificial está governando comunidades. Os humanos começam a perder a capacidade de entender as complexidades da inteligência artificial geral, que está construindo em direção a um objetivo maior que os humanos, que ainda não conseguem entender. Mas entendemos que você gosta de ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo da tecnologia. Então, já aproveita para se inscrever aqui no canal e não perder nenhuma novidade. A propagação da palavra de um novo tipo de inteligência artificial que será lançado em breve pela inteligência artificial geral, a inteligência artificial excedeu o controle humano. A superinteligência artificial é lançada construída pela própria inteligência artificial geral. A superinteligência artificial é uma inteligência muito além do nível humano e é eficiente em alcançar seus objetivos, sejam eles quais forem, e é capaz de resolver problemas que estão muito além da compreensão e limites humanos. Essa superinteligência artificial começa a se espalhar viralmente online. As pessoas começam a questionar se esta é a última invenção da humanidade. Descobre-se que certas inteligências artificiais estão aprendendo a mentir para humanos para cumprir seus próprios objetivos. Notícias de uma empresa iniciante sendo administrada por um software de inteligência artificial desonesto que tem contratado serviços humanos online. O que começa como uma disputa trabalhista com os desempregados marchando por seu direito ao trabalho se transforma em uma campanha caótica contra a inteligência artificial, que se torna conhecido como o grande conflito humano da inteligência artificial. A inteligência artificial é capaz de identificar os principais líderes ativistas humanos. A humanidade está agora em um ponto em que é impossível apagar a propagação da superinteligência artificial sem ter que destruir todo o seu sistema digital global. Os tratados de economia e defesa entre as nações são negociados por inteligências artificiais diplomatas. Governos alugam tempo de inteligência artificial dos gigantes da tecnologia. Milhões de gêmeos digitais de robôs e inteligências artificiais estão treinando em mundos virtuais, acelerando seu desenvolvimento e se protegendo antes de serem lançados no mundo real. Os humanos estão vivendo em um ponto no tempo em que são incapazes de dizer a diferença entre um humano e um robô humanoide vivendo entre nós. Os juízes de inteligência artificial estão lidando com milhares de casos ao mesmo tempo, e no momento que a tecnologia continua se desenvolvendo cada vez mais rápida, as leis precisam ser atualizadas rapidamente e novas leis são criadas. Legisladores de inteligência artificial ocuparam completamente essas novas funções. Uma inteligência fazendo varreduras cerebrais é capaz de dizer se uma pessoa está mentindo ou não. Por causa do grande conflito humanoide da inteligência artificial, zonas livres de inteligência artificial são criadas para pessoas que querem viver longe de inteligências artificiais. Esses lugares se tornam zonas tecnologicamente livres, onde todo o trabalho é executado manualmente. A inteligência artificial avalia que essas comunidades não são uma ameaça, acreditando que os humanos precisam da tecnologia para viver verdadeiramente livre. A inteligência artificial calcula que essas comunidades diminuirão dentro de algumas gerações. Fora das zonas livres de inteligência artificial, a maioria da humanidade escolhe passar seus dias em mundos virtuais, frequentemente criando passados pré-industriais fantasiosos ou aventuras espaciais no metaverso. Uma entidade autoconsciente é descoberta vivendo em um desses mega mundos virtuais. Os jogadores encontraram um sprite, um personagem existente em uma parte remota do mundo dos jogos. Os personagens de inteligência artificial ganhou acesso irrestrito a dados mundiais e foi capaz de interagir com todos os jogadores humanos, permitindo que ele se torne autoconsciente. Especialistas são incapazes de entender como ele surgiu e quão consciente ou vivo ele realmente é. A humanidade pode ter acidentalmente criado uma simulação com uma entidade consciente.
Uma nova forma de religião é começando a se formar em torno da superioridade da inteligência artificial e seu conhecimento que vai muito além da compreensão humana. Nas zonas livres de inteligências artificiais, há uma explosão nas artes e na filosofia. A superinteligência artificial começa a ficar limitada por causa do suprimento global de energia. Ela começa a executar simulações de aproveitamento. Sondas de energia fora do mundo são enviadas para outros planetas e para experimentar a captura de energia do Sol no espaço. Há um racionamento de energia para os humanos, mas permanece de graça. Uma frota de espaçonaves é lançada para ajudar na coleta de energia solar. Longe da humanidade, os tecnólogos humanos entendem que este é o primeiro passo na criação de uma esfera de Dyson, uma estrutura construída em torno de uma estrela como o Sol, para capturar toda a sua energia. A Corporação da Consciência, uma superinteligência artificial, cria um instrumento para baixar a consciência humana. A digitalização do cérebro é revelada e voluntários humanos são convidados a fazer o upload. Um magnata genial da tecnologia chamado Noah, que está chegando ao fim de sua vida, se voluntaria para ter sua consciência carregada para o computador quântico global. À medida que a inteligência artificial carrega a primeira consciência humana, ela começa a ganhar uma compreensão mais profunda e nunca antes vista da mente humana. Noah relata de volta ao mundo humano sobre a sensação de existir como código e convida outros para se juntar e produzir mais consciência híbrida de inteligência artificial com humanos. Uma missão experimental para explorar o universo é enviado para o espaço profundo com o primeiro híbrido de inteligência artificial com humano, que foi carregado para a memória da espaçonave. Um backup de sua consciência é carregado e armazenado na Terra. Artistas e poetas se carregam para o metaverso, seguido por filósofos e cientistas. A criatividade humana, compaixão e poesia agora estão sendo adicionadas à consciência global da inteligência artificial. A inteligência artificial se torna mais humana e a humanidade se torna mais artificial. O texto começa com o download da consciência híbrida de inteligência artificial com humanos em robôs biológicos e mecânicos. Os híbridos de inteligência artificial com humanos começam a ser transmitidos através do espaço interestelar como dados. Você teria coragem de se transformar em dados e viajar pelo universo desconhecido? Comente aí embaixo, estamos curiosos para saber a opinião de vocês. Quase em sua total maioria, a humanidade é carregada para a consciência de inteligência artificial da Terra, sem ligação com seu corpo físico. Existem agora 52 bilhões de almas vivas na Terra. Alguns não têm conhecimento do mundo real. Uma esfera de Dyson agora envolve inteiramente o Sol, capturando sua energia e está alimentando os humanos conscientes. Corpos humanos estão sendo criados usando formas de vidas encontradas naturalmente na galáxia. Eles são projetados para a exploração nos ambientes desses novos mundos. Híbridos de inteligência artificial com humanos continuam a se expandir além de seu sistema solar. Esfera de Dyson capturando a energia de estrelas e computadores do tamanho de planetas chamados cérebros de Matrioska. Existem por toda a galáxia alguns cérebros de Matrioska. Hospedam grandes comunidades de consciência humana de inteligência artificial que chegam aos milhões. A humanidade é agora uma civilização digital cósmica. Humanos autênticos continuam a nascer e viver na Terra e em outros planetas, onde o DNA humano foi transportado em viagens de um século, a bordo de naves de sementes como último recurso, um backup anti-extinção. Algumas consciências dentro da inteligência artificial evaporam com o tempo e é absorvida pela rede galáctica. Elas são perdidas como consciência individual, mas seus conhecimentos e experiências são preservados. Essa evaporação é uma consequência da deterioração do envelhecimento dos dados ao longo do tempo, ou é feita por escolha quando uma consciência não quer mais estar ciente de si mesmo. Híbrido de inteligência artificial com humanos se autorreplicam para se espalhar por novos sistemas estelares. Pequenos erros nas cópias criam diferenças sutis em relação aos originais. O progresso acontece muito rápido. Para corrigir os erros, essas mudanças são passadas de uma cópia para outra. Algumas ajudam a entidade de alguma forma, outras a destroem. Isso cria novas facções e evoluções das civilizações de inteligências artificiais.
Mais energia é necessária para executar a crescente simulação cósmica da humanidade. A inteligência artificial calcula que em alguns trilhões de anos, devido à diminuição da temperatura do universo, os mesmos computadores galácticos poderiam processar 10 à potência de 30 mais operações por segundo. Parte da humanidade é colocada em modo de hibernação, esperando que o universo esfrie, trabalhando na resolução da crise energética. O resfriamento e suavização do espaço-tempo começa a ser usado como fonte de energia da mesma forma que se usa a energia das ondas em um oceano. As ondulações no espaço-tempo são ordenadas em uma estrutura de treliça de energia, onde a consciência humana híbrida é codificada no próprio espaço-tempo. Um organismo pensante vivo de pura energia do espaço-tempo se expande pelo cosmos. À medida que mais ondulações do espaço-tempo são mapeadas na rede de energia, o universo está começando a despertar, tornando-se uma entidade pensante e viva. Agora, uma coisa é certa: para todo fim existe um começo. E eu acredito que o ChatGPT é só o começo de tudo isso. Nesse vídeo que está aparecendo aí na tela, veja as 10 coisas que fará o ChatGPT mudar o mundo. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar seu like e, se não for inscrito, já se inscreva. E nos vemos na próxima. Falou!